Antes do tempo começar, quando o conceito de tempo ainda não existia, antes das estrelas se acenderem, antes que qualquer luz brilhasse no vasto vazio, antes do primeiro sopro de vento, Jesus já existia. Ele estava com Deus. Ele era Deus. No silêncio eterno, ele estava presente, aguardando o momento da criação. No mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo compartilhavam um amor eterno e um laço inquebrável. Eles eram um só, em perfeita comunhão e harmonia. Então veio a criação. Deus falou e o universo explodiu em existência. Com uma palavra, ele trouxe à vida galáxias, estrelas e planetas. A Terra emergiu, uma joia na vastidão do espaço. Um planeta azul e verde, cheio de potencial e beleza. Deus formou o homem do pó e soprou vida em seus pulmões. Ele criou a humanidade à sua imagem, com a capacidade de amar, pensar e criar. Tudo era perfeito, uma sinfonia de harmonia e paz. A natureza estava em equilíbrio, e o homem vivia em comunhão com Deus. Mas essa perfeição era frágil. Como um vidro delicado, poderia ser quebrada com um único ato de desobediência. Deus alertou Adão e Eva sobre a única árvore no jardim do Éden que eles estavam proibidos de tocar: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele conhecia seus corações, sabia que a tentação seria grande. Ele sabia que a escolha deles definiria o destino da humanidade. Ele ansiava que eles o escolhessem, que escolhessem a obediência e a vida. Mas também lhes deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher por si mesmos. E assim, a história da humanidade começou, com uma escolha que ecoaria através dos tempos. Quando a serpente tentou Eva, e ela e Adão desobedeceram, a harmonia do Éden foi quebrada. A beleza do jardim, que antes era um símbolo de perfeição e paz, foi manchada pela desobediência. Uma sombra caiu sobre a criação. O pecado, como um vírus, infectou os corações da humanidade, espalhando dor e sofrimento. A natureza, que antes florescia em harmonia, começou a murchar e a sofrer. O paraíso estava perdido, mas em meio à tristeza, uma promessa sussurrou. Uma promessa de redenção e esperança, um raio de luz em meio à escuridão. Deus declarou que um dia, um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Esta promessa era um sinal de que o mal não triunfaria para sempre. Esta foi a primeira profecia, o primeiro vislumbre de esperança em um mundo repentinamente envolto em trevas. Uma luz que brilhava na escuridão, prometendo um futuro melhor. A promessa apontava para Jesus, aquele que viria para vencer o pecado e a morte. Ele seria a luz que guiaria a humanidade de volta à graça de Deus. Essa promessa ecoou através das gerações, de Adão e Eva, passando por Abraão, Moisés e os profetas, até o nascimento de Jesus. Era um farol de esperança passado de pai para filho, uma história contada e recontada, mantendo viva a chama da fé. Era uma história sussurrada na quietude da noite, uma promessa que sustentou o povo de Deus em meio a provações e incertezas. Uma promessa que, mesmo em tempos de escuridão, nunca foi esquecida. Uma promessa que deu força e coragem para enfrentar os desafios, sempre lembrando que a vitória final sobre o mal estava garantida. Séculos depois, Deus pediu a Abraão que fizesse o impensável, sacrificar seu filho, Isaque. Abraão obedeceu com o coração pesado de tristeza. Mas no último momento, Deus interveio. Um carneiro preso no mato tornou-se o substituto. Este evento prefigurou o sacrifício supremo. Assim como Abraão estava disposto a oferecer seu único filho, Deus um dia ofereceria seu único filho, Jesus. Isaque carregou a lenha para o sacrifício montanha acima, assim como Jesus carregaria sua cruz. Era uma imagem poderosa do amor e do sacrifício que estavam por vir. Esta história tornou-se uma pedra angular da fé. Lembrava ao povo de Deus que ele era fiel, que cumpria suas promessas
e que entendia a profundidade de seu sacrifício e amor. Do Egito, um cordeiro nasce. Esta é uma história de libertação, sacrifício e redenção. Quando os israelitas foram escravizados no Egito, eles sofreram sob o jugo de seus opressores. A vida era dura e cheia de sofrimento. Deus ouviu seus clamores e enviou Moisés para libertá-los. Moisés, com sua fé inabalável, confrontou o faraó e exigiu a liberdade de seu povo. A 10ª e última praga que Deus enviou aos egípcios foi a morte dos primogênitos. Esta praga foi devastadora e marcou o fim da resistência do faraó. Para proteger seu povo, Deus os instruiu a sacrificar um cordeiro sem defeito e colocar seu sangue nas portas de suas casas, um sinal de proteção divina, como descrito em Êxodo 12. Este ato de fé e obediência garantiu que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. O cordeiro pascal era um símbolo poderoso de Jesus. Assim como o cordeiro foi sacrificado para salvar os israelitas, Jesus seria sacrificado para salvar a humanidade. Jesus, o Cordeiro de Deus, um dia derramaria seu sangue para salvar seu povo da escravidão do pecado e da morte. Seu sacrifício seria o ato supremo de redenção. Seu sacrifício seria o ato supremo de redenção, libertando a humanidade da escravidão de suas transgressões. A cruz se tornaria o símbolo da esperança e da salvação. Os israelitas foram instruídos a comer o cordeiro pascal com ervas amargas, uma lembrança da amargura da escravidão. Este ritual era uma forma de nunca esquecerem seu passado, uma lembrança da amargura da escravidão. As ervas amargas simbolizavam as dificuldades e os sofrimentos que enfrentaram no Egito. Isso também apontava para Jesus, que na última ceia instituiu a comunhão como um novo pacto com a humanidade. Pois, ao participarmos do pão e do vinho da comunhão, lembramos da amargura de seu sacrifício e da doçura de sua salvação. Cada vez que partimos o pão e bebemos o vinho, celebramos sua vitória sobre a morte. Lembramos da amargura de seu sacrifício e da doçura de sua salvação. A comunhão é um momento de reflexão e gratidão, um lembrete constante do amor incondicional de Jesus por nós. Seção 5 Canções de um Rei Vindouro. O livro de Salmos está repleto de canções de saudade e expectativa. Davi, o rei pastor, escreveu muitos desses salmos, e em suas palavras, vemos vislumbres do Messias vindouro. O Salmo 22, escrito séculos antes da crucificação, descreve o sofrimento de Jesus na cruz com precisão impressionante. O Salmo 110 fala de um rei que governará à direita de Deus, uma clara profecia do reino eterno de Jesus. Esses salmos não eram apenas expressões poéticas de fé, eram profecias divinamente inspiradas. Eles pintaram o retrato de um rei que seria pastor e conquistador, um servo sofredor que também seria o Senhor reinante. Em todas as histórias citadas, Jesus está presente desde o início. Se você gostou desse vídeo, curta para que mais pessoas sejam impactadas pelo Espírito de Deus.